Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogamos então a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores espirituais, que estejam conosco na execução deste trabalho, que possamos trazer as reflexões necessárias para o nosso conhecimento, que possamos nos apropriar desses conhecimentos e trazer conosco tudo o que ocorre dentro de uma casa espírita e das nossas responsabilidades sobre os nossos compromissos assumidos. Dessa forma, pedimos que nos abençoe na execução desse trabalho. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar a nossa tela com aqueles ajustes que sempre precisamos fazer. Aqui. Então, queridos amigos e amigas, este mês nós vamos estudar o capítulo 18, que trata do mandato mediúnico. Então, quando o espírito reencarna, né, traz do mundo espiritual compromissos estabelecidos para o seu progresso. Entre esses compromissos, né, dependendo do caso, é o de exercer a mediunidade, aprendendo nesse exercício a humildade, a disciplina e sendo instrumento dos espíritos que por ele trarão as suas comunicações. O mandato mediúnico não acontece por acaso. Então, é um compromisso especial, né? Nós estamos acostumados, né, com o conceito, com o discurso de que nós viemos aqui só para as provas e as expiações. Mas, aliados a essas questões de provas e expiações que nós atravessamos ao longo da nossa reencarnação, nós temos também as nossas missões, né? E algumas dessas missões podem ter o caráter mediúnico. Então, obedece a um planejamento prévio, e além do próprio médium, envolve os instrutores espirituais, todos eles coordenados pelo anjo da guarda do mesmo, né? O seu espírito protetor, que é sempre de elevada categoria moral. Então, a função de escrever livros, proporcionar materializações, fazer ditados espontâneos, pintar quadros e assim por diante, está limitada, circunscrita a essa missão, ao mandato mediúnico de que foi investido o médium. Então, nós podemos ser médios psicógrafos, né, ou psicofônicos, mas nem por isso termos algumas missões específicas em relação à nossa mediunidade. É um compromisso específico, é um compromisso mais, assim, mais determinado, né? Uma condicionante extra que faz parte desse processo da nossa reencarnação. Então, como exemplo, né, sendo um dos nossos exemplos mais conhecidos e ainda não muito bem compreendido, é o médium Chico Xavier e o seu benfeitor espiritual Emmanuel. Então, quando Emmanuel, que era o espírito guia do médium, apresentou-se, informou existir um compromisso de realização psicográfica de 150 livros, escritos por eles e por outros espíritos, o que posteriormente foi aumentado. Então, a missão do médium, do seu guia espiritual, encerra-se com a conclusão do planejado no mundo espiritual, né? Só que, assim, nós vimos, né, no parágrafo anterior que esse compromisso ele foi aumentado. Havia uma previsão de 150 livros e essa quantidade mais que dobrou. Então, houve assim um aumento desse trabalho, né?
Da mesma forma que muitas vezes a gente tem uma programação de tempo na reencarnação e a gente recebe um tempo superior, que é o que a gente conhece, né, como moratória. Então, isso pode também acontecer. Como também, se eu não cumpro de forma adequada a minha missão, é, o que eu tinha de compromisso acaba sendo suspenso, para que eu não haja, de repente, de uma forma indevida, e no lugar de auferir louros na minha reencarnação, eu acabe me comprometendo mais. Então, não há necessidade de algum outro médium substituir o Chico Xavier, né, que pela idade avançada já quase não exercia mais a psicografia. Então, ele e Emmanuel concluíram a sua missão. E no caso de Chico e Emmanuel, de uma forma assim muito específica, o que todos nós sabemos é que Chico Xavier chegou a conhecer a reencarnação de Emmanuel, né? O que se sabe, né, é que Emmanuel já está reencarnado, e o que se diz é que está numa cidade do interior de São Paulo. Então, como isso já havia acontecido, então não havia mesmo necessidade desse compromisso ser passado para um outro médium. Então, Chico deixa de psicografar Emmanuel e eu passo a psicografar Emmanuel no lugar de Chico. Não haveria essa necessidade, até por conta de nós sabermos que, né, ou pelo menos é o que se conhece, que Emmanuel já está reencarnado. Então, de 1938, que foi a data da publicação do primeiro livro, né, até 1995, quando foi publicado o último livro, que foi a Antologia da Amizade, o Espírito Emmanuel escreveu, através do médium Chico Xavier, a fantástica soma de 105 livros espíritas, sem considerar os que foram escritos em parceria com outros espíritos, né? E o conteúdo dessas obras ainda não foi devidamente analisado e absorvido pelos que estudam e vivenciam o Espiritismo, porque é uma obra muito ampla, né? Muito vasta. Então, desse compromisso, nós recebemos um total de 402 livros. E para cada médium, um mandato mediúnico é sempre para auxiliar o próximo, para fazer progredir a humanidade, onde mais importante é tornar-se um médium fiel cumpridor de sua missão, depositário digno da confiança divina, seja na obscuridade do anonimato, seja na luz do reconhecimento público. Ou seja, eu tenho uma missão, mas eu não sou uma pessoa assim conhecida pelo público nacional ou tendo alguma expressão internacional, né? Eu tenho o meu compromisso dentro da minha casa espírita, restrito àquele público que a gente atende, e isso é mais do que suficiente para que eu dê conta daquilo que me foi pedido, daquilo que foi combinado antes de eu reencarnar. Então, não temos necessidade de entender que é missão quando a gente alcança um expoente público muito grande. Não, a nossa missão ela pode ser restrita, ela pode ser anônima, e ainda assim ela vai alcançar os objetivos, que é contribuir com o progresso da humanidade, né, porque aquele público pequeno que a gente atende faz parte da humanidade, então a gente contribui com esse progresso, né? Então, essa é que é a questão que a gente precisa entender. A gente vê sempre como missionário aquele que alcançou uma publicidade muito grande, e não necessariamente é isso que se entende de missão do ponto de vista do mandato mediúnico. Então, o médium que vários anos trabalhando anonimamente numa reunião mediúnica do Centro Espírita é tão útil e importante quanto Chico Xavier e outros médiuns famosos, pois está diligentemente, sem nenhuma vaidade, servindo de instrumento aos espíritos que necessitam receber orientação e aqueles espíritos que mantêm a chama acesa da fé e do amor dos companheiros voltados ao bem do próximo. Então, o mandato mediúnico cumprido é missão que não se transfere. Então, eu cumpri com a minha missão, ela é minha missão.
o meu colega de trabalho, que é médium e tem as suas especificidades mediúnicas, né? Os seus dons mediúnicos específicos, ele tem a missão dele, enquanto eu tenho a minha. Então, eu encerrei a minha missão, o meu compromisso está devidamente encerrado. Né? Então, terminada essa tarefa, ao médium reservam-se os méritos, né? De ter conseguido concluir a missão e outras atividades, e aos espíritos que o auxiliaram a novas tarefas. Então, essa introdução nós trouxemos do site do Instituto chicoxavier.com. Vamos, então, começar, de fato, a estudar o nosso capítulo 18. Então, André Luiz e Hilário, em companhia do instrutor Aulus, comparecem a uma reunião pública de psicografia para atendimento aos necessitados, encarnados que procuravam uma orientação e ou receituário mediúnico. Essa sessão, que é detalhada no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, apresenta as mesmas características das que eram realizadas por Chico Xavier ao longo de muitos anos, primeiro em Pedro Leopoldo e posteriormente em Uberaba. Essas cidades são em Minas Gerais. Os cuidados e providências da espiritualidade maior se faziam presentes. Então, um grande número de pessoas já estava no recinto, e em suas proximidades o mesmo ocorrendo quanto à presença dos desencarnados, quando eles chegaram. Os guardiões espirituais procediam à triagem, não sendo permitido o ingresso de espíritos blasfemadores e renitentes no mal, que ficavam do lado de fora. Entretanto, André observou que a maioria dos desencarnados era constituída de enfermos, tão necessitados de socorro fraterno quanto os doentes e aflitos do plano físico. A mesa apresentava-se cercada por largo cordão luminoso de isolamento e ao seu redor acomodavam-se os que careciam de assistência, encarnados ou não, área essa também protegida por faixas de defesa magnética e sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à esfera espiritual. Vamos lembrar que nós já estudamos sobre isso no início quando começamos a estudar esse livro, todas as defesas que a espiritualidade traz, a questão de limpeza do ambiente, o preparo do ambiente, se houver necessidade de ser utilizado algum aparelho específico, né, do plano espiritual, tudo isso é colocado, né, é instalado dentro do ambiente onde vai acontecer essa reunião, né, para que haja proteção, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Até porque, né, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nessa reunião será permitido, inclusive, a entrada de alguns obsessores junto com seus obsidiados. Então, é necessário que haja, de fato, assim, uma proteção bem específica e bem planejada para que a reunião ela possa ocorrer com tranquilidade. Então, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, relata André. Próxima a eles, uma senhora de respeitável aspecto atendia diversos pacientes. Era a médium Ambrosina. Esta apresentava em torno de si um extenso halo de radiações muito claras e, mesmo atendendo a sofredores, mantinha a própria aura, no mesmo equilíbrio e sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe alterassem o campo de forças. Aulus explica que a médium, há mais de 20 anos sucessivos, oferece à mediunidade com Jesus o melhor de suas possibilidades, tendo renunciado por amor a este ideal às mais singelas alegrias do mundo, sempre trabalhando desde a mocidade e por tudo isto não constituiu família, mantendo-se solteira. Quer dizer, faz parte também do compromisso dela. Né? Para que ela possa dar a devida atenção aos seus compromissos mediúnicos, foi uma opção dela manter-se solteira. Isso talvez possa ter sido uma opção a qual ela decidiu, resolveu já encarnada, ou já fazia parte do seu compromisso devidamente alinhavado na esfera espiritual antes da reencarnação dela.
Observando a médium, André notou que em sua cabeça, entre os cabelos já grisalhos, sobressaía um pequeno funil de luz. Interessa-nos a explicação do assistente a respeito. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Diante disto, Hilário curioso indaga: vive então flagelada por petitórios e súplicas? Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Cenas de um crime. Após receberem estes esclarecimentos, André e Hilário aproximaram-se da médium, que neste momento vivia uma experiência inusitada, que de certa forma a estava angustiando, pela gravidade da situação. Ela estava percebendo o pensamento conjugado de duas pessoas que exteriorizavam as cenas de um crime que a haviam perpetrado. Ambrosina refletia, falando mentalmente de forma a ser ouvida somente pelos amigos espirituais. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis. Que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? Diante do que via, Ambrosina receava perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie. Acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nós achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. Então, Ambrosina percebeu, né, conseguiu captar o pensamento desses homens que haviam cometido um crime. E isso assim, deixou ela desconfortável, e ela estava com receio de ficar em desequilíbrio e não conseguir trabalhar de uma forma adequada na reunião. A médium aquietou-se e passou a atender os que solicitavam ajuda. É oportuno, neste ponto, recordarmos um fato semelhante que o médium Francisco Cândido Xavier relata em uma de suas cartas endereçada ao então presidente da FEB, Vantuil de Freitas. Referindo-se ao trabalho de passes que realizava com frequência, Chico menciona o seguinte: há pouco tempo nesse trabalho vi a cena que preocupava o doente, um crime por ele cometido há 30 anos. O caso foi para mim doloroso. E é tão grande, tão complexo, que não cabe numa carta. Faço referência tão só para comentarmos a complexidade dessa tarefa. Assim, em termos de comparação, né, nós podemos comparar nesse sentido o compromisso do segredo da mesma forma que acontece com os padres no confessionário nas igrejas católicas. Porque uma vez que esses médiuns eles acabam conhecendo essa verdade, né, eles não podem relatar isso a ninguém. Então, deve ser, de fato, assim, uma sensação muito desagradável e muito constrangedora,
porque eles perceberam, eles identificaram o acontecido, uma vez que eles conseguiram captar isso através do pensamento dessas pessoas que estavam nessas reuniões. Só que nós devemos lembrar que, quando eles estão ali em trabalho, em atendimento, assim como todos nós, num atendimento fraterno, numa reunião mediúnica, até mesmo num trabalho de passe, se nós tivermos algum tipo de percepção, nós devemos guardar para nós, em respeito à confiança que aquelas pessoas depositam nos trabalhos que estão sendo realizados, no nosso caso, nas casas espíritas. Inclusive, né, a confissão no confessionário, ela é protegida como um segredo de justiça. O padre não é obrigado a falar, ele nem pode falar, porque é uma força da condição dele, né? Chico viu um clichê mental ou forma pensamento que o homem exteriorizava e certamente vitalizado pelo sentimento do remorso. Allan Kardec elucida em A Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, no item 15, que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, voltando à reunião. Com a chegada de Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, acompanhado por grande número de amigos e depois de acomodados de frente à mesa, André notou que, a partir daquele instante, estabeleceu-se larga faixa de luz inacessível às sombras que assenhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados presentes. Gabriel e os assessores abraçaram os 3 visitantes. O ambiente era festivo. Todos os instrutores e funcionários espirituais da instituição mostravam grande alegria pelo trabalho a que se dedicavam. André, então, comenta que o trato com doentes e sofredores dos 2 planos não lhes roubava a esperança, a paz e o otimismo. Compareciam ali com abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, com seu temperamento juvenil, apresenta várias indagações ao assistente que os acompanhava. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam acaso o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? Nesse momento, nós vamos fazer algumas considerações antes de passarmos para o próximo parágrafo, porque é comum, né, nós fazermos essa associação aos nossos mentores espirituais, os colocando num patamar que provavelmente eles ainda não alcançaram, né? Eles estão numa condição superior a nós? Com certeza sim. Por isso que são os nossos mentores, por isso que são os nossos guias, né? Estão junto conosco nessa seara, nessa reencarnação, nos auxiliando, nos intuindo, independente se temos ou não temos um compromisso mediúnico, dentro daquilo que pode ser considerado um mandato mediúnico, né? Todos nós somos assistidos de uma certa forma. Eles não ficam o tempo todo, né, coladinhos conosco, mas sempre nos dão assistência quando temos necessidade. Então, nós temos sempre essa impressão de colocá-los nesse patamar muito superior. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, Aulus informa, nada disso, né? Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso sem serem infalíveis.
São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram, contudo são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Quer dizer, eles já alcançaram, né, um determinado patamar, mas ainda tem necessidade da reencarnação para que continuem no seu progresso espiritual. Então, Hilário, observando o contraste entre a Assembleia de Criaturas Torturadas e Sofredoras e os mentores, pergunta: estes são luminares isentos de errar? Então, Aulus responde: não. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Ou seja, quanto mais evoluídos nós somos, mais desprendidos de alguns defeitos de personalidade nós seremos. Quer dizer, não seremos tão vaidosos, não seremos tão orgulhosos, né? Seremos mais humildes, seremos mais justos. Então, a nossa tendência, né, alcançando patamares mais altos, é que, ainda que nós venhamos a cometer algum equívoco, será muito mais fácil para nós a solicitação do perdão e a correção do erro que tenhamos praticado. Né? Então, já sabedores disso, a gente comece a lidar com mais naturalidade com esse processo, né? Com menos orgulho, menos ego e mais amor e humildade nos nossos corações. O receituário mediúnico. A reunião ia ser iniciada. À mesa estavam 14 pessoas. Ambrosina sentara-se ao lado do dirigente, que proferiu a prece inicial. Ao lado da médium, Gabriel aplicava-lhe passes, preparando-a para as atividades da noite. Foi feita a leitura de um trecho doutrinário que versava sobre a necessidade da paciência. O público presente era numeroso. Dezenas de pessoas aglomeravam-se em volta da mesa, exteriorizando atribulações, angústias e sofrimentos. André notou que surgiam por entre o grupo de encarnados estranhas formas de pensamento, denotando-lhes a situação mental. Muitas vezes, né, a gente vê em muitas casas espíritas aquela frasezinha que é muito colocada, mas pouco compreendida, que o silêncio é uma prece. Na verdade, não é o silêncio da nossa palavra falada, é o silêncio do nosso pensamento. Né? É que a gente se desligue das questões que estão do lado de fora, para que a gente possa interiorizar, né? A gente possa entrar naquele processo mais meditativo, né? Sabe? Em prece, conversando, né, com os nossos amigos espirituais que estão presentes no ambiente que a gente esteja presente também, dentro da casa espírita, aguardando uma reunião pública, ou, no caso, uma reunião desse porte, né, onde teriam vários tipos de tratamento, como receituários médicos, por exemplo. Então, é importante que a gente se desligue, que a gente silencie o pensamento, para que a gente possa, de fato, se concentrar no que está acontecendo ali. Eu posso até estar em prece conversando sobre as minhas questões, mas buscando sempre o equilíbrio da minha razão e da minha emoção, para que eu possa, de fato, ser atendida de uma forma mais eficiente e consiga alcançar com mais eficiência o resultado que eu fui buscar.
Obsessores aos quais foi permitida a presença contribuíam com vibrações e pensamentos desequilibrados, muitos envolvidos em seus propósitos de vingança, outros enquistados no desânimo, no desespero e até mesmo pelo medo do desconhecido. Parte dos desencarnados conservava-se em grande expectativa, alguns ansiavam pelo céu ou receavam pelo inferno, de acordo com as suas crenças religiosas. Os expositores que faziam parte da mesa diretora se intercalavam nos comentários do tema lido no início, o que propiciou de imediato um alento novo para as almas aflitas, cansadas e sofredoras, beneficiando assim encarnados e desencarnados. Todavia, certos espíritos perseguidores tentavam manter as suas vítimas sob hipnose, levando-as a um torpor mental, ao sono provocado, para que não se beneficiassem com as mensagens transformadoras que estavam sendo veiculadas. Essa questão de dormir durante a reunião pública é muito controversa, né? Porque mesmo numa reunião de caráter assim mais assistencial, a espiritualidade ela está trabalhando naquele local. E uma vez que seja permitido o acesso do obsessor e do obsidiado nesse ambiente, é porque os dois estão sendo tratados ali. Então, há uma corrente que acredita que quando a pessoa dorme na assistência, ela está sendo atendida, e há os que acreditam que ela não está sendo atendida, que ela tem que procurar manter-se vigilante de qualquer jeito para que ela possa, de fato, alcançar um bom resultado. De qualquer forma, dependendo da influência que essa pessoa esteja sofrendo, ela pode acabar, né, como nós acabamos de ler aqui, pegando no sono, adormecendo, literalmente, por uma força externa do obsessor. Ela está deixando de ser tratada nessa reunião por causa disso? Com certeza não. Ela pode estar recebendo menos benefícios pelo fato de ter adormecido. Mas tanto ela quanto o seu perseguidor estarão sendo tratados na medida do que for possível tratar. Então, uma equipe de médiuns colaborava para que os trabalhos decorressem em harmonia e com proveito geral. Entretanto, Ambrosina era o centro da confiança e atenção de todos, pois representava o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Diante da médium que se mantinha em prece, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram os pedidos do povo, anseios e súplicas à proteção do alto. André, descrevendo os momentos iniciais do receituário, informa. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam um a um, tomavam o braço da medianeira, e depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição, e na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Em seguida, Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço de atendimento, passou a psicografar, sem descanso. Em decorrência da palavra pacificadora dos expositores e a ação dos mentores, o público acalmou-se, proporcionando a André e Hilário um interregno para novas perguntas. Hilário quis saber o que significa a faixa de luz que associavam a médium e o mentor dos trabalhos.
Aulus esclarece que num trabalho como aquele, que requer do médium mais amplo domínio e desenvolvimento de suas faculdades medianímicas, essa providência é imprescindível. O médium, nesse patamar, situa-se entre os dois planos, ouvindo e vendo o mundo espiritual com naturalidade. Todavia, naquele momento, Ambrosina não poderia estar à mercê das solicitações da esfera espiritual, pois isto poderia comprometer o seu equilíbrio. Quando o médium, prossegue o instrutor, se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe o apoio mais imediato do amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Hilário conclui, diante dessas explicações, que qualquer comunicação através da médium teria que ter a permissão e orientação do seu mentor. Estas são algumas das características do mandato mediúnico que reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias, né? Então, o médium, ele tem o trabalho, mas ele tem assistência, né? Para que ele também ele não seja exposto a algumas situações que possam vir a pôr em risco a própria integridade dele, tanto física, quanto psicológica, quanto emocional e quanto espiritual. É interessante observarmos agora algumas peculiaridades do trabalho mediúnico do Chico Xavier. Então, as situações descritas remetem-nos às reuniões públicas do médium mineiro, nas quais ele psicografava as orientações e receituário homeopático sob a responsabilidade do Dr. Bezerra de Menezes. A cada ano, o público aumentava e os sofrimentos humanos também. Inclusive porque, a certa altura de seu labor missionário, Chico passou a psicografar as cartas de jovens e pessoas recém-desencarnadas, o que resultou numa crescente procura por parte de familiares ansiosos pelas notícias dos seus entes queridos. Chico evitava fixar o olhar nas pessoas que o rodeavam para não entrar na faixa de suas preocupações, de seus sofrimentos e, sobretudo, de seus acompanhantes espirituais. Ele precisava manter a sintonia com Emmanuel para que o trabalho de recepção das mensagens fosse o mais fiel possível. Então, se ele ficasse prestando atenção no que estava acontecendo no entorno, até pela frequência, ele conseguiria captar o pensamento e a emoção daquelas pessoas. E nós sabemos que não necessariamente os espíritos, né, que são queridos dessas pessoas, nem todos terão condição de comparecer naquela reunião mediúnica. Ou porque não têm, de fato, condição, ou porque não terão autorização para isso, né? Já que a espiritualidade, ela é que coordena quem vai poder ser atendido na reunião mediúnica naquele dia, naquela assistência. Outra peculiaridade da missão de Chico Xavier e que caracteriza o mandato mediúnico refere-se à presença de Emmanuel, o abnegado orientador de suas faculdades mediúnicas. Vale citar aqui a programação espiritual presidida por Emmanuel. Observemos que o autor espiritual está plenamente integrado em todo esse contexto. Ele não vem transmitir o seu recado por acaso, por estar disponível para atender aos seus parentes e amigos. Há sempre uma finalidade maior. Visando esse fim útil e providencial é que se apresenta ao médium dentro de um esquema traçado para que a mensagem seja transmitida. Não há no programa de Chico Xavier uma vontade única, o interesse de uma pessoa ou de um espírito, mas sempre o conjunto harmônico de uma equipe de trabalho com programa específico, onde cada elemento tem tarefas definidas com vistas ao fim maior de difundir o Consolador prometido por toda a humanidade, né?
essa programação, ela faz parte do livro Testemunhos de Chico Xavier. No mandato mediúnico, o espírito guia do médium orienta e encaminha todos os trabalhos que este irá empreender. Assim, qualquer entidade que queira comunicar-se necessita da permissão do mentor, que analisará a necessidade e conveniência dessa comunicação. Quer dizer, ainda aproveitando o exemplo de Chico e Emmanuel, né? Lá no início, antes de André Luiz trazer para nós a série Nosso Lar, Emmanuel conversa com Chico e informa para ele que ele vai psicografar alguns livros de um determinado autor que vai trazer muitas informações do mundo espiritual para todos nós. Então, Emmanuel promove essa aproximação de André Luiz com o Chico para que o trabalho possa acontecer. Então, na verdade, André Luiz não tinha um compromisso com o Chico inicialmente, né? Mas através do Emmanuel, né, é que se formou esse trabalho e Chico foi o principal médium psicógrafo de André Luiz. Nós sabemos também que Valdo Vieira, né, àquela época, também psicografou algumas obras de André Luiz. Então, foi o que ocorreu quando Emmanuel trouxe pela primeira vez o próprio André Luiz, né? Que ficou cerca de 2 anos em constante sintonia com Chico para que houvesse entre ambos a imprescindível afinização que possibilitasse o início da transmissão do livro Nosso Lar e, posteriormente, toda a coleção deste autor espiritual. Todos estes passos estão narrados no livro, né, do Testemunho de Chico Xavier. Vemos, por outro lado, esta mesma programação espiritual a orientar o mandato mediúnico de Divaldo Franco, cuja mentora, Joana de Ângeles, exerce idêntico controle, presidindo um labor de notável abrangência que engloba os livros por ele psicografados. São vários autores espirituais e concomitantemente a oratória, que o tem levado aos 4 continentes do mundo. A impressionante trajetória de Divaldo tem algumas de suas etapas narradas no livro O Semeador das Estrelas. Então, retomando os comentários em torno das dimensões espirituais do trabalho de Ambrosina, destacamos as referências de Aulus quanto ao seu planejamento, que antecedeu em muito a reencarnação da médium. Então, Aulus discorre com muita propriedade sobre a questão da mudança de programação em respeito ao livre-arbítrio humano. Assim, embora os compromissos assumidos por Ambrosina antes de retornar ao plano físico no transcurso de sua caminhada terrena, ela poderia mudar os seus objetivos, inclusive cancelando o que o instrutor denomina de contrato de serviço. Ele ressalta que os orientadores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. As elucidações e advertências do orientador são profundas e oportunas. Devem ser objeto de nossa atenção e estudo. E, em certo ponto, ele diz que, assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade da luz. E, segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Em sequência aos ensinamentos preciosos, Hilário procura informar-se quanto ao espelho fluídico através do qual os mentores presentes recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, pois ali surgiam as pessoas necessitadas e enfermas a todo momento. Foi-lhe dito ser como um televisor, porém com os recursos da esfera espiritual. Ante a explicação, Hilário quer saber se o que se vê no espelho é o corpo físico da pessoa ou a sua própria alma. Vejamos a resposta. É a própria alma.
Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, os trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob a nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Notável esclarecimento e a comparação com a televisão. Emmanuel, ao escrever o prefácio deste livro, que estamos comentando no ano de 1954, intitulou Raios, Ondas, Médios e Mentes, e a certa altura diz: o estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegura as especulações negativistas. O futuro pertence ao espírito. Chegamos ao fim desse capítulo e nós vamos trazer, né, para continuarmos a nossa reflexão, mais uma parte do texto desse prefácio, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, prefaciado por Emmanuel, para que a gente possa refletir mais um pouquinho. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta-renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, e se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos que as nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. E no mês que vem, nós contamos com a sua presença para estudarmos juntos o capítulo Correspondências do Além. Vamos aqui interromper o nosso compartilhamento, agradecendo mais uma vez a presença de vocês e nos colocando à disposição para respondermos algumas perguntas, algumas dúvidas que por acaso surjam em decorrência de ter assistido esse capítulo. Entre em contato conosco através dos nossos canais e até o mês que vem.